Dia, gente. Feliz sábado a todo mundo. Muito bom estarmos aqui de novo, desfrutando, revisando temas importantes e como a Renate estava falando, de crescermos continuamente nos princípios de igualdade do reino de Deus. Estamos ainda tentando descobrir como é que ele é, como é que o feminismo radical se parece, como viver ele. Hoje eu queria falar sobre um tema muito central para mim, no movimento. Para nós, o tempo do fim tem um componente e um elemento muito importante para nós. E eu gostaria de relembrarmos um pouco dessa importância. Quero fazer algumas perguntas, mas eu queria começar a história. Quer dizer, eu queria começar o estudo com uma pequena história. Algo que eu estava meditando esses dias. Eu tenho um amigo, ele é um velho, velho amigo meu, de há muito tempo, desde que a gente é criança. E quando eu virei cristão, né? Quando me converti ao cristianismo, logo após me batizei na igreja adventista e tudo mais, é normal, né? A gente começa a compartilhar com as pessoas que a gente ama e, enfim, para ele, imagino que foi um processo. Eu acho que foi um processo difícil porque a gente sofreu um afastamento por um período de tempo, enquanto eu me adaptava, né, às minhas novas crenças, como eu ia me comportar, de que jeito eu ia, né, funcionar nessa minha nova visão do mundo e tudo mais. Então era muito interessante, é muito interessante para mim voltar a esses pensamentos, voltar para essas histórias, para esses tempos e pensar um pouco nos processos que eu vivi, né? E uma das coisas que me marcaram muito foi que Deus me permitiu não entrar sozinho nessa jornada cristã. Um dos meus melhores amigos, ele também entrou na igreja junto comigo. E esse velho, velho amigo que eu tô falando agora, ele meio que foi mais resistente, né? Ele não rejeitou a gente, ele nunca deixou de ser nosso melhor amigo. Foi sempre, tipo, sempre esteve muito presente. E aos poucos ele meio que foi aceitando algumas coisas. Mas até aí ficou. Ele não caminhou muito mais daí. E enfim. Só que, recentemente, nos últimos meses, ele tem estado procurando mais de Deus, lendo mais a Bíblia. Né? A gente faz ligações de tempo em tempo, a gente é muito próximo. Ele é meu melhor amigo, mais velho que eu tenho, e, enfim, ele é muito especial para mim. E eu fiquei muito interessado, assim, com ouvir a história dele, como ele tá lendo mais a Bíblia, tá? É uma forma, tá passando por um processo de conversão muito bom, muito interessante. E tendo essas conversas, é natural, né? Para mim, me pareceu, depois me achei um pouco ingênuo, né? Mas por um momento eu achei, bom, ele tá passando por esse processo, eu imagino que ele talvez vai procurar um pouco se aproximar de Deus na visão que eu já tenho sobre Deus. Tipo, como chegando à conclusão, no sentido de, já que ele está procurando de Deus agora, e há muitos anos que eu estou, de certa forma, sendo uma influência para isso na vida dele, agora que ele realmente está começando e tá se decidindo, está avançando nisso, possivelmente, né, ele vai querer entender um pouco mais das coisas que eu entendo, de estudar as coisas que eu estudo. E 50%. Ele gosta de falar, ele gosta de entender, ele gosta de compartilhar comigo, perguntar a minha opinião sobre coisas, mas ele está muito também no caminho dele muito próprio. Então ele entrou num caminho que tem muitos perigos, né? Nós sabemos que o cristianismo
muitas vertentes, e a maioria delas não vão te levar ao, ao melhor lugar. Tem uma parte muito inicial que é super importante e é básica, e é a salvação, e é o conhecimento e a esperança de um ser divino que nos cuida, que nos ama, que quer da gente o melhor. Mas se a gente ficar só ali, né, Deus vai sempre requerer da gente crescimento. Isso é natural. Lembro que nas aulas da Tamina, ela nos lembrou de certas sentenças de Ellen White, né, com relação ao crescimento cristão em comparação com a planta. Vocês lembram? Se a planta, alguém pode completar a frase? Ou a planta cresce, ou o que acontece com ela? Ou a planta morre. Ou a planta morre. Então, o crescimento é inevitável, né? É inevitável e de certa forma eu acho que eu estou deixando ele, né, andar no seu caminho. Ele falou para mim que tem investigado algumas coisas sobre a minha visão profética, sobre o adventismo, ou sobre Ellen White, e ele meio que não concorda, mas então estou vendo que ele está meio que criando seu próprio caminho. Mas uma hora foi um pouco mais sincero, ele falou assim: "Olha, eu estou mais assim querendo conhecer mais Jesus. Não estou muito interessado em profecia." Então, quando ele falou essa frase, ficou para mim um pouquinho mais claro um certo aspecto. Quando ele vê, quando ele vê Pedro, né? Quando ele enxerga quem eu sou, ele enxerga uma pessoa que é cristã, que acredita na Bíblia, mas que tem uma ênfase muito grande em profecia, muita coisa, sei lá, talvez ou difícil de entender ou muito complicada, ou até muito aberta de ser compreendida, porque quem tem a verdade inteira, alguma coisa assim. Então ele falou essa frase. Eu, por enquanto, não estou muito interessado, sabe, em profecia. Eu quero conhecer quem é Jesus, eu quero aprender sobre tal e tal. E é isso, né? Ele tem que continuar o seu caminho. Alguém, a Lara Alice coloca: se você quiser conhecer a Cristo sem profecia, você terminaria crucificando ele como os judeus, né? Então, essa seria uma frase que, né, eu não posso falar para ele, porque se a primeira coisa que ele me abre é me dizer, olha, eu tô por enquanto querendo só conhecer Jesus, não tanto de profecia, e eu já falo isso, eu acho que essa, assim, o sentimento que ele tem é esse. Eu acho que ele por dentro ele sabe que eu tenho uma visão central da profecia, no sentido de que ela faz parte do meu evangelho, mas ele ainda não quer entrar aí. Então, não sei se ele tem alguma ideia assustadora sobre a profecia, ou tem simplesmente coisas que ele não gosta da forma que eu interpreto a profecia. Seja o que for, eu tenho uma certeza absoluta, como colocou a Lara Liz no comentário. Você não pode evitar, se você for cristão e você está decidido a crescer, você vai ter que lidar com profecia. Você não vai ter como fugir de. Porque se você gosta de trechos da Bíblia e você for consistente, você vai querer saber sobre toda ela. E toda ela inclui muita profecia. E a palavra profecia é só nos referindo de um jeito muito superficial, né? Tem muito ali. Não muito tempo atrás a gente estava numa discussão sobre gênero e, e aí percebi, ele vai começar a formar ideias sobre gênero a partir do que ele está ouvindo. Me perguntou: tu que pensa do pastor tal? E eu fui atrás daquele pastor, um pastor americano, não sei o que. Bom, eu não perdi tempo. Eu coloquei o nome do pastor no Google, coloquei feminismo, coloquei alguma coisa do tipo. Queria saber, não queria nem ir para ver o que o pastor pensa sobre outras doutrinas adventistas. Eu fui direto para gênero. Ele quer me perguntar sobre o pastor, eu vou direto para gênero. Quando fui para gênero, vocês não querem nem saber as coisas que ele fala, aquele homem, né? Então fui lá e adverti ele: ó,
ele fala essas coisas, não sei o quê, então acho que não concordo. Daí a gente acabou falando sobre versos bíblicos, Paulo manda as mulheres, né, não falarem na igreja, não sei o quê, e ele meio que lembrou, porque a gente já teve conversas, mas é verdade que as circunstâncias históricas, talvez o jeito, o outro, a escravidão era permitida. Então, o que eu quero dizer é que a gente vai se deparar com temas que no início parecem complexos, a gente não vai querer lidar com eles, mas a gente não vai ter como fugir. A gente vai acabar tendo uma visão profética. Isso que acontece, e essa é a minha percepção quando eu enxergo as diferentes denominações. As diferentes denominações, todas podem até ter uma ênfase em certas coisas. Tem denominações que têm uma ênfase só no fato de chamar a Deus pelo nome correto, Jeová. E parece que é isso o mais importante, mas se você for olhar de perto, eles vão ter uma visão sobre gênero muito específica, eles vão ter uma visão sobre profecia muito específica, as duas coisas erradas. Tem igreja que vai ter, denominações que vão ter uma fixação com relação a dons espirituais, e parece que o mais importante é esses dons espirituais, mas se você for olhar, e você diz, não, eu só me importo com ter Deus, Jesus no meu coração e viver os meus dons espirituais e descobrir quais são os meus dons espirituais e viver à altura deles. Eu não estou muito interessado em saber sobre tal e tal coisa, mas quando você for ler de perto, você vai acabar tendo uma visão espiritual, perdão, uma visão profética sobre certas coisas, uma visão de gênero sobre certas coisas. Então, já que a gente não pode fugir sobre isso, a gente tem que procurar entender muito bem esses temas e procurar a ajuda de Deus com relação a isso. Então, eu peço a Deus que ajude ele, que ele caminhe, tenha um crescimento na sua jornada, mas que ele também possa ter a humildade de reconhecer, de pedir ajuda, e, enfim, queira Deus que ele possa conhecer essa luz tão maravilhosa que a gente deu para que Deus deu para a gente, né? Então, com relação ao tempo do fim, parece que a gente foi muito longe, mas o que acontece com o tempo do fim? O tempo do fim a gente vai ver que um tema central na profecia, e aqui bíblica, e aqui isso diz a respeito de todo aquele que pega a Bíblia e diz acreditar nela, toda pessoa vai ter uma visão ou uma interpretação tarde ou cedo, mas a pessoa vai ter que ter alguma compreensão sobre o que significa o tempo do fim. Seja se ele é um período, se ele é um ponto específico na história, seja se ele foi há muito tempo, seja se ele está no futuro, acaba sendo muito central, né? Então, eu gostaria de perguntar aqui, gostaria da participação de todos vocês. Quem consegue chutar, ou até se lembrar, botar literalmente o versículo específico, onde está o tempo do fim, onde o tempo do fim aparece, por que a frase o tempo do fim é realmente um tema de profecia e por que tão específico? E por que eu estou falando que é, tipo, um tema central para nós entendermos? Onde está o tempo do fim na Bíblia? Daniel 11:40. Daniel 11:40. Então a gente vai para. Estou aqui com a Bíblia, vou abrir Daniel 11:40. Obrigado, Gabriela. E fala que no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele e o rei do norte se levantará contra ele com carros, etc. Vou deixar até aí. Então temos o verso 40. Só que quando você olha para o verso 40, ele está ali, numa leitura superficial, ele está ali, né? Jogado num capítulo super longo de 45 versos. Bom, deve ter muitos tempos do fim. Que tempo específico é esse? Por que tão importante o verso 40, né? Daí eu vou jogar a seguinte pergunta, talvez mais difícil.
Onde será que o tempo do fim aparece pela primeira vez? Quem tem uma ideia? Olha, deve ser, com certeza não está certa, mas eu vou tentar. No Uhum. Gênesis, no início, quando o pecado começou, para É, mim já é um sinal, tipo, tempo do fim. Tipo, era para não ter esse tempo de fim, mas para sempre seja em Éden. Então, como eu disse, com certeza é outra coisa, mas eu só estou pensando assim agora, tá? entendo, sim. Não, com certeza, né? Em Gênesis e após a queda, a gente fica, usa entre aspas, mas a gente já fica declarado que a gente vai ter que passar por um período de tempo difícil nessa terra, Posso falar, e Pedro? esse tempo difícil nessa terra vai ter que chegar num fim. Então, de certa forma, eu aí concordo com você. Alguém falou ou era você mesmo aqui? Posso falar, ó, Pedro? Pode falar. Eu acho que foi no Novo Testamento, quando Jesus diz aos discípulos, assim como no tempo de Noé, no tempo de Sodoma, será no tempo do fim. Ok. Obrigado por essa possibilidade, mas a Gabriela, ela colocou que o tempo do fim aparece na Bíblia por primeira vez perdão, aparece na Bíblia no verso 40. Daí eu perguntei, onde é a primeira vez, a primeira menção do tempo do fim? Então, quando eu estou falando de tempo do fim, não estou falando simplesmente das palavras o tempo do fim. Possivelmente você acha ele em outros lugares. Essa junção de palavras. Mas a gente vai chegar à conclusão de que o tempo do fim, do verso 40, é um tempo específico. Então, não vai estar jogado em qualquer lugar. Tem que estar em certos lugares específicos. E se no verso 40 de Daniel 11 aparece o tempo do fim, a pergunta é, quando aparece pela primeira vez? Vou ler o chat aqui. A Carla colocou, para nós é mais fácil fazer essa ligação de Jesus com a profecia, para outras pessoas têm dificuldade de conectar a profecia com conhecer a pessoa de Jesus. Obrigado, Carla. E o Gabriel coloca Daniel 8. Muito obrigado, Daniel. Gabriel, perdão. O Gabriel coloca Daniel 8 e é verdade. Em Daniel 8 aparece pela primeira vez o tempo do fim e vai ser chave. Daí, onde em Daniel 8? Vamos para o verso 17. Então, Daniel 8, o verso 17, fala o seguinte: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faça resplandecer o teu rosto. Perdão, eu li o 9, 17. O 8, 17 diz: E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. Então, tem uma visão em Daniel 8 que ela vai ser para um tempo específico. Ela não vai ser para qualquer tempo. Então, a gente já começa a ver uma separação de se tem uma visão que é para o tempo do fim, tem visões que não são para o tempo do fim. Simples comparação e contraste. Então, que visões para Daniel não são para o tempo do fim? Quando vocês lembram das bestas, dos animais de Daniel 8 e a interpretação dos reinos,
Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Cada um desses reinos, um deles, por exemplo, era na época de Daniel. E ia acontecer uma troca de reino para o seguinte, e assim por diante, né? O ponto tem alguma parte da visão que vai ser para o tempo do fim. Então, tem coisas que você vai conseguir compreender, porque são prévias ao tempo do fim, e tem aqui, no verso 17 de Daniel 8, uma visão que vai acontecer no tempo do fim. Não sei se vocês lembram qual visão é para o tempo do fim, mas em Daniel 8 fala sobre as 2.300 tardes e manhãs. Se eu volto um pouco para o verso 15, fala: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E eu vi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E aí vem o 17. E Gabriel fala para Daniel: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. E fala outras coisas. Então, tem certas coisas no livro de Daniel que vão ficar para o tempo do fim. E no fim do capítulo 8, mesmo que Gabriel foi enviado para explicar essa visão, olha o que fala o verso 27, acabando o capítulo 8. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então, a visão de Daniel 8, sobre as 2.300 tardes e manhãs, Gabriel fala, é uma visão para o tempo do fim. Então, ele já disse que não é para agora. Não, Daniel, tudo bem. Mas, mesmo assim, o Gabriel veio e explicou parte da visão. Mas aí, quando você vai para o 27, Daniel diz, não havia quem entendesse a visão. Então, a gente vai colocar um negocinho aqui no quadro. Se eu colocar uma linha, e no meio dela colocar o tempo do fim, o nome, tem algo com relação ao tempo do fim que não pode ser entendido, porque a visão é para o tempo do fim. Ou seja, tudo que está para o lado do tempo do fim está em escuridão, no sentido, não dá para ver, não dá para entender isso. Está lá. Mas vai ter o que está atrás do tempo do fim, coisas que pode ser entendida. Essa parte que fica para trás do tempo do fim, que pode ser entendida, fica fácil de provar que cada geração entendeu coisas sobre aspectos anteriores ao tempo do fim, mas não depois. Por exemplo, Daniel estava em Babilônia. Ele chegou novinho à Babilônia. Mais velho, ele viveu o cumprimento de uma profecia que ele mesmo interpretou. Lembram da estátua? Ele experimentou a transição de Babilônia para Medo-Pérsia, da cabeça de ouro para os peitos de prata. Então, de certa forma, a visão toda de Daniel, ele tem aspectos que ele consegue compreender. Então, ele já sabe, por exemplo, beleza, eu experimentei a transição de Babilônia para Medo-Pérsia, isso significa a cabeça de ouro para de prata. Daniel entende, eu não vou estar vivo para as seguintes trocas, mas eu entendo que são uma transição de reinos.
Então, de uma forma superficial, Daniel consegue ver a sua própria profecia e entendê-la, mesmo que ela está lá no futuro, mesmo que tem vários passos para serem seguidos, mas tem um ponto escuro aqui no tempo do fim, como falou Gabriel, ó Gabriel, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim, mas acaba o capítulo e fala, não havia quem entendesse. Então vamos lá. Já falei para vocês, primeira vez que aparece o termo, o tempo do fim. Então vou colocar Daniel 8:17. A Gabriela já nos falou que em Daniel 11:40 também aparece. Agora, tem um local antes de Daniel 11:40 que aparece de novo o tempo do fim. Vamos ver se alguém consegue chutar o capítulo. Onde mais aparece o tempo do fim? Pode falar por aqui ou no chat, se quiser. Olha, eu ainda não achei o capítulo, mas eu imagino que tem a ver com o capítulo de Daniel ainda, né? Se estamos falando dessas visões ainda relacionadas, eu imagino que continue dentro do mesmo livro, né? Isso aí, está no mesmo livro, então basicamente ficaria aqui Daniel 11:40 que você colocou, falta um que fica entre o capítulo 8 e depois o tempo do fim vai aparecer outras duas vezes. Que vai ser aqui e aqui. Estou pensando Fala? em Daniel 9 e Daniel 12. Ok. Então, as duas vezes após Daniel 11 que aparece o tempo do fim vai ser no capítulo 12 duas vezes, aqui e aqui. E cada uma das vezes que vai aparecer, a gente vai acumular conhecimento com relação a o que é o tempo do fim, onde ele fica, que aspecto, que acontece nele que a gente possa usar para determinar onde ele fica. Daniel 9, não. O Gabriel colocou. Daniel 11:35. Então você tem Daniel 11:35. E eu quero ser um pouco mais específico. Quando eu falo a palavra o tempo do fim, eu estou literalmente falando da seguinte sucessão de palavras, que é as seguintes. A palavra o tempo, que é H6256. Obviamente na Bíblia vai aparecer muitas vezes a palavra H6256. Mas a palavra seguinte, que é do fim, vai ser H7093. Se você Pedro, procura... Sim, estou pensando Daniel 12, 1 e Daniel 12, 11. deixa eu checar aqui. Porque ele começa continua falando desse tempo, né? E depois no 11 ele fala depois desse tempo. Ok. Tu tá indo pela palavra tempo, Eu né? estou indo pelo contexto, assim, e que tá escrito tempo também. Perfeito. Bom, essas palavras tempo que você tá falando vai ser essa daqui. Ok?
tempo, tempo, tempo. Vai aparecer várias vezes em Daniel e no 12 também. A palavra fim também vai aparecer várias vezes. Mas poucas vezes elas aparecem tempo sendo a primeira e do fim a segunda. Não sei se você me entende. Sim, Essas duas sim, porque palavras. depois em Daniel 12:4 também tem até o tempo do fim. Aí foi. Então, Daniel 12, Tá. 4 é a próxima vez que vai aparecer. Então, Daniel 12, 4. E tá faltando outra de Daniel 12. Que, para aproveitar o tempo, vou já colocar aqui. Que é o 9. 9. Uhum. Vou conferir, porque acho que Tá certo. É o 4 e o 9. 9 fala até o tempo do fim. perfeito. Deixa eu ver se o 11 também era, porque não estou lembrando. Não, tá certo. Ok. Então, o legal disso é que a gente tem 5 versos. Olhar para eles todos juntos. Isso aqui é super importante. Eu esqueci de explicar para vocês um aspecto no qual é mega importante o tempo do fim. O tempo do fim, ele é semelhante para mim, é basicamente como uma célula do corpo. Se você não tem essa primeira célula, com todos os componentes que ela tem, complexa, cheia de funções, você não tem a multiplicação das coisas que vão vir construídas acima disso. Então, o tempo do fim, ele é tão vital ao ponto que, gente, sem o tempo do fim, sem uma compreensão clara dele, não tem movimento. Não estou falando nem o nosso. Não tem nem movimento adventista, não tem movimento que pregue a segunda vinda, porque não sabe qual é o tempo do fim. E o tempo do fim não é simplesmente, é tal ano. O tempo do fim, ele possui elementos, dinâmicas, pré e pós, que determinam o seguinte movimento. Então, uma característica dos movimentos que vão ser guiados por Deus para darem a última mensagem são os movimentos que sabem qual é o tempo do fim. Se não sabe qual é o tempo do fim, você pode ter certeza, tal movimento não sabe onde está parado na profecia, não entende realmente o que está acontecendo, o tempo que está vivendo e quais são os grandes temas. Então, de novo, a razão pela qual a gente sabe que gênero é o tema da última geração, que a gente está nos últimos dias, e não uma ideia superficial dos últimos dias, uma ideia bastante clara e bem analisada de por que estamos nos últimos dias, sem o tempo do fim não dá. Então, essa análise desses contextos diversos, ela foi feita pela primeira vez pelo primeiro movimento, que era o movimento verdadeiro do tempo do fim. De que movimento eu estou falando? Milerita? Movimento Millerita. Então, o movimento Millerita vai ser o primeiro em pegar esses versos e conseguir dizer literalmente, olha, o tempo do fim é tal ano e vai dali até Jesus voltar. E na hora que conseguem fazer essa análise e compreendem isso, acontece um milagre. Literalmente, como quando você tem a primeira célula, ela começa a multiplicar e começa a vida. Ou seja, você tem o tempo do fim e começa o movimento. E os seguintes blocos de verdade vão começar a vir, se colocar um acima do outro de forma ordenada. E aí nasce uma teologia certa com relação a não só profecia, como eu estava falando, Carla,
Quando você entende profecia da forma que Jesus quer que a gente entenda a profecia, você conhece Jesus. E quando você conhece Jesus, você começa a perceber verdades eternas que a gente não tava compreendendo. Como, por exemplo, no nosso caso, a importância, o aspecto central do feminismo radical nos últimos dias. Para os mileritas, outras coisas, que não vamos entrar, que a gente já tem falado muitas vezes sobre isso. Mas o ponto é, então, os mileritas vão ser o primeiro movimento em interpretar esses versos e desenvolver uma teologia com relação ao tempo do fim. Então, verso 8. O resumo do que a gente tira do verso 8 é que Daniel não pode entender o tempo do fim. Ou seja, algo que a gente tira do capítulo 8, do verso 17, perdão, isso que eu quis dizer, é que Daniel não pode entender, porque Gabriel fala. Vou ler de novo. Gabriel fala para ele, ô filho do homem, entende, porque a visão acontecerá no tempo do fim. Eu acho engraçado, porque fala entende, mas o Daniel não vai entender. Mas o que ele tem que entender não é o tempo do fim, mas o quê? Que a visão acontecerá no tempo do fim. Então, é isso. E quando vocês revisem de novo Daniel 8, 9, 11, 9, 10 e 11, vocês vão ver que Daniel está muito fraco. Ele está triste. Ele está numa depressão. Ele está sem forças. Vários versos. Leia cada um deles. Daniel está tão mal que a evidência bíblica que a gente tem é que ele morreu pouco tempo depois da visão. Porque, tipo, não só a missão dele terminou, mas o peso de ser um profeta e não só um profeta que não vai nem entender as palavras que ele recebeu, eu acho que são muito grandes. Da seguinte forma. Vou apagar um pouquinho aqui e vou fazer esse resumo rapidinho. Linha. Daniel é um adolescente. Ele é pego junto com outras pessoas da classe alta de Israel para a Babilônia. Elevado. Ele chega em Babilônia e ele é castrado. Essa é a palavra certa? E ele fica eunuco. Ele ganha a confiança do rei, Nabucodonosor, porque ele consegue interpretar sonhos. Começa o ministério profético de Daniel. Tudo isso, ele ainda sendo um adolescente. Não se sabe a idade certa, mas sabemos que ele era muito novo. Daniel vira profeta, interpreta sonhos. Ele vira um conselheiro super importante de Nabucodonosor. Na própria visão de Daniel, coloca aqui do ladinho, em cima, ele tem a visão da imagem. Daniel sabe que ele está aqui. Ele mesmo compreende suas profecias. Quando ele está com Babilônia, ele compreende. Então, ele está em Babilônia. Ele é um conselheiro, ele cumpriu seu dever, ele era uma pessoa exemplar. Quando está mais velho, Babilônia cai. Quem chega a Medo-Pérsia. Ele também sabe. Ele já conhece a profecia, ele mesmo as recebeu. Quando chega a Medo-Pérsia, onde Daniel está? Eu estou em Medo-Pérsia. Eu estou no peito da imagem. Vocês estão vendo que Daniel sempre sabe onde ele está parado? Isso dá uma paz e uma segurança, porque você compreende o caminho que você está fazendo.
Então você meio que está claro onde você se encontra. Daí o que vem? Lembram da imagem? Vem Grécia, vem Roma, vem uma pedra. E o que é instaurado após a pedra? Monte. Mas o que é? Reino de Deus. O reino de O Deus. reino. Então a gente tem o reino. Se você receber uma profecia sobre um reino e vai ter uma ditadura e depois vai vir outra, e depois vai vir outra, e a outra destrói a outra, e depois Deus disse, acaba com isso. Vai meu reino agora. Você fica almejando esses dias chegar ou não? Daniel está com os olhos fixos no reino de Deus. Quando que ele chega? Quem concorda comigo? Ou quem não concorda? De que ele tem os olhos fixos na chegada do reino. Ele tem uma profecia super detalhada de uma série de passos. Ele já viveu um dos maiores, que é a transição da cabeça para os peitos. Ele só está esperando as outras partes do corpo. Chega a pedra, chega o fim. Finalmente, o reino é instaurado. Ele tem os olhos fixos nesse dia. Você acha que ele entendia que o monte é o reino de Deus? As palavras literais de Daniel, voltando para Daniel 2, as palavras são as seguintes, ó. 45 de Daniel 2. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Fica um pouquinho antes, perdão. Desculpem aqui, se alguém achar, me avisa. Aí vou. 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, isso quando a pedra bate, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Depois ele fala, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. E vai vir outro reino depois de ti, e outro reino depois de ti, e outro reino depois de ti. Mas nos dias desses reis, os últimos, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. 44. E esse reino não passará a outro povo. Esmuiçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, a gente sabe, Daniel sabe que tem um dia em que esse reino vai vir e vai ser instaurado um reino eterno. Então, não há dúvida até aqui. Alguém me segue até aqui? Então, quando Daniel está vivendo a própria transição na vida dele, ele está vivendo o cumprimento das profecias que ele mesmo entende. Ele tem os olhos fixos naquele dia do reino de Deus. A pergunta é, será que Daniel, que tipo de reino de Deus Daniel estava pensando que haveria? O que vocês pensam? O reino literal. Um reino literal. Não só Daniel, todas as pessoas. Obviamente Daniel, quando morreu nos peitos de prata, em Medo-Pérsia. Então, ele já sabe que morreu no processo da profecia. Ele não é o único que entende essa profecia. Olha o que fala o capítulo 24 de Mateus. 500 anos depois de Daniel, os discípulos, que são uma representação muito clara do pensamento israelita daquela época,
pergunta para Jesus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-lhe a ele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos são uma demonstração de que nós, seres humanos, que temos recebido profecias, que sabemos de um reino vindouro, a gente tem os olhos sempre fixos no final, no desenlace dessa história. Então, quando Daniel está aqui, nessa parte da imagem, em Medo-Pérsia, e volto para Daniel 8, e em Daniel 8, ele recebe uma visão. Lembrem, ele está pensando no dia que finalmente chegue o reino. Eu quero chegar lá. Eu espero poder viver esse dia. E ele recebe uma visão de 2.300 anos. Como você ficaria se hoje alguém te fala que faltam 2.300 anos para o fim do mundo? Desolado. Desolado, fala a Annalise. Lembre que o fim do mundo não é a visão do fim do mundo secular. Para nós, o fim do mundo é, na verdade, a instauração de um reino de justiça e de amor. Quando finalmente vai chegar esse dia? Isso para nós. Para Daniel, é a instauração do reino de Israel. Um pouco mais nacionalista, né, o aspecto. Então, você quer que esse dia chegue logo. Mas esse dia não vai chegar logo. Porque ele recebeu uma visão de 2.300 tardes e manhãs. Ele sabe que são anos. E o Gabriel veio e falou: entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no tempo do fim. O que é o primeiro que o Daniel fica sabendo? Tempo do fim, olha só. Não tem nada a ver com o que eu estava pensando. Eu estava achando que o decreto de Ciro, que é a pessoa que vai vir depois de Dario, e que ele sabe que é a pessoa que conquistou Babilônia, ele sabe quem é Ciro. Ciro estava escrito em Isaías. Ele sabe que Israel voltaria à sua terra. O Daniel pensava que quando Israel voltasse para sua terra, seria o fim do cativeiro e chegaria a instauração do reino. Não instauração de reino, nada. Passam 400 anos. Os discípulos finalmente estão no reino de Roma. Aqui. Nos pés, nas pernas. Chega o Messias. E o que fala Jesus para eles? Não conseguiu explicar quando era a instauração do reino. Ainda estava muito longe. Porque o tempo do fim é uma coisa que você não consegue compreender. Vou rapidinho para o verso 11:35, que é a segunda vez que aparece o termo tempo do fim. 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque será ainda para o tempo determinado. O verso 35, para deixar curto, está falando de um período em que o mal vai ter nas mãos aos filhos de Deus para serem purificados. Esse período de 1.260 anos. Verso 35 fala que alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Então, tudo isso é consistente com as profecias anteriores de Daniel, que falam que Deus realmente entregava nas mãos de um poder que ninguém sabe qual que é, mas que era muito ruim. No final a gente já sabe aqui o papado e tal. Até o tempo do fim vão ser entregados. Chega o verso 40, e no tempo do fim, ou seja, depois que acaba esse período em que vão ser entregados para serem purificados, os entendidos, que seriam os sábios, os filhos de Deus, verso 40 fala que no tempo do fim ainda tem certas guerras. Então, o adventismo nasce porque ele compreende
com relação a 1798. Quando você chega a 1798, olha o que vai acontecer. Daniel 12:4. Deus foi tão bom que Deus deixou para Daniel luz com relação a que havia coisas que Daniel não ia poder compreender. Já sabemos isso, mas deixa muito claro no verso 4 e 9. Verso 4 de Daniel 12. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Essa palavra até o fim do tempo é essa aqui em hebraico. A mesma que aparece em cada um desses. Encerra o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra. Está falando das pessoas que vão estudar o livro após o tempo do fim. E o conhecimento se multiplicará. Quando chegou 1798, as pessoas começaram a compreender tudo que Daniel não conseguiu compreender. E eu acho super interessante. Tudo que se compreendeu por Miller e os adventistas após 1798 foram coisas que nunca foram compreendidas pelos que estavam antes. Verso 9. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, o tempo do fim, de novo, é uma marca tipo assim, Deus fechou coisas, não vão ser compreendidas, nem se esforcem, porque só após o tempo do fim vão ser compreendidas as coisas que precisam ser entendidas. Esse primeiro movimento que compreendeu essas coisas foi o movimento millerita, adventista. Esse período acabou. Eu tinha a intenção de trazer nesse estudo também a compreensão do tempo do fim desse movimento e especialmente a compreensão do tempo do fim que veio com a Anciã Tese, porque ela trouxe uma compreensão do tempo do fim muito maravilhosa, onde ela conseguiu compreender que o verso 40, já sabíamos que o verso 40 tem uma parte A e uma parte B. Já sabíamos que a parte A era 1798 e a parte B era qual? 989. 89. Tudo isso com o primeiro anjo estava muito claro. Mas a Tess compreendeu que não só era uma parte A, uma parte B, uma e a outra eram paralelas, uma da outra. Havia um rei que morria em 1798? Não. Havia um rei que era ferido de morte em 1798. No seguinte ano, o Papa morre. Ela criou um paralelo e viu que o rei do sul sofria uma experiência super semelhante, onde ele também era ferido de morte, não morria, mas passado um tempo, morre. Isso aqui é 1991. E acontece que quando você, se você já até aqui está compreendendo a parábola do verso 40, o rei do norte ia ressuscitar. Então, ela completou a linha. E entende que também como o rei do sul foi ferido de morte e morto após um pouco depois, ele também tinha que ressuscitar. Isso indica que nós tínhamos que estudar o rei do sul de novo. E você sabe o que aconteceu com esse movimento quando a gente estudou o rei do sul de novo? Se vocês lembram. Quando o rei do sul foi estudar de novo, se entendeu o pirro. Quando se entendeu o pirro, você viu que era um paralelo também com as guerras mundiais. Porque pirro era Putin. Mas Putin era Stalin.
na Segunda Guerra Mundial. E Stalin era o rei do Sul e seu maior inimigo era o Hitler. E quando acontece isso, nós temos um novo paralelo para ser entendido. E quando você sabe que Hitler era o rei do Norte, você já sabe qual é o rei do Norte no nosso tempo, qual a doutrina que ele defende. E no final, isso foi tipo o mesmo início assim da compreensão de gênero. A pergunta era, beleza, no Rei do Norte, porque estamos todos falando do tema, Rei do Norte, Rei do Sul, Rei do Norte, Rei do Sul, tudo parecia todo profético, e quando a gente foi ver, tá, peraí. O Rei do Norte é a igreja sobre o Estado, que a imagem apocalíptica era a mulher sobre a besta. A mulher sobre o Estado. O que é o Rei do Sul? O Estado sobre a igreja. A besta sobre a mulher. Quais das duas formas de doutrina são certas? Se a gente leva essa imagem para gênero. Lembram disso? Vou de novo. Para nossa visão de primeiro anjo, conservadora e profética, o rei do norte, ele é representante de Satanás, e tá certo. Ele é Satanás. É a igreja querendo dominar o Estado. Essa doutrina tinha um efeito sobre a gente muito particular. A mulher nunca deve dominar o homem na vida privada. Era a conclusão inconsciente, ou às vezes consciente. Não sei se você entende aqui. Então, a gente já sabe que igreja sobre Estado está ruim. Não só está ruim profeticamente, está ruim na vida pessoal das pessoas. Era a visão conservadora. Mas quando você for para o Rei do Sul, que também é muito ruim, que também é muito mal, e que fez muito dano, qual é o modelo? O homem, o Estado dominando a igreja. O Estado homem, sobre a igreja. o Estado sobre a igreja, que no pessoal seria o O homem homem sobre a dominando a mulher. mulher. Aí até pegou o primeiro argumento que desvendou, você fala? Abriu uma brecha. Abriu literalmente uma brecha na nossa ideia patriarcal. Então, tu me está querendo dizer que o Rei do Sul está certo? Mas ninguém conseguia acreditar que o Rei do Sul está certo, porque o Rei do Sul representava outra coisa. Representava ateísmo, representava libertinagem, representava várias coisas na nossa compreensão coletiva. Então, a prova profética de que nem a mulher sobre o homem está certo, nem o homem sobre a mulher está certo, mas que tinha que ter uma igualdade, se abriu porque o tempo do fim, em paralelo com a parte A e a parte B, a ressurreição do Rei do Norte, a ressurreição do Ser do Sul, ou seja, enfim, tô fazendo todo um resumo muito bagunçado, mas eu queria só lembrar para vocês que nós temos que ter uma visão sólida sobre o tempo do fim, porque ele desencadeia após vez. Seja que você for para o movimento millerita ou você for para o nosso. Eles tinham uma interpretação do tempo do fim diferente à nossa. Nós temos uma interpretação diferente, mas para cada uma, e a parte que eu acho interessante da versatilidade dos versos que Deus deixou escritos há milhares de anos, eles têm uma capacidade, eles foram já preparados na eternidade passada para nós, para as diversidades de contextos e dispensações, e que cada uma tivesse uma função específica. E para nós foram a abertura, o desafio, a primeira brecha feita no pensamento coletivo que tínhamos no movimento sobre o patriarcado. Então Deus diz: eu preparei esse movimento para ser profético. Lembra meu tema inicial com meu amigo? Que ele fala: eu não quero saber de profecia por enquanto, Pedro. Ele falou para mim.
Mas ele com a gente fez algo muito interessante. Nós só falamos de profecia, só falamos de profecia. E isso não é uma coisa nossa. Deus fez isso assim. Quando ele já tinha um movimento fiel, que conhece os símbolos, que sabe como é a dinâmica, que compreende as linhas, que acredita nelas porque elas vieram de Deus, ele nos tinha nas mãos assim. Agora vou te mostrar uma coisa com as linhas e você vai ser obrigado a aceitar porque você sabe que elas são a verdade. Então acho super significativo nós, né, lembrarmos dessa parte e como o tempo do fim é o início para todos os movimentos de reforma do tempo do fim, os Millerita, a gente, e é também a primeira ferramenta que abriu uma brecha especial de forma profética em gênero. E daí se desvendaram muitas coisas mais. Se alguém tem alguma pergunta final, eu vou talvez ler aqui se tinha comentários. O Gabriel colocou, Daniel era funcionário público, acabou pedindo licença do trabalho dele, de tão chocado que ele ficou sobre essa história. Obrigado, Gabriel. A Lara Liz tem um comentário aqui. Não, uma pergunta mais. Tu mencionou ali Tá. a ressurreição do Rei do Norte, ele é que é dominical, né? Mas do Rei do Sul, não lembro que tu mencionasse. Eu não lembro se a gente tem um ano para a ressurreição do Rei do Sul, mas é a ditadura de Putin. O processo dele de vir de novo, de ter um populista na presidência da Rússia, indica a ressurreição do Rei do Sul. Então, o Rei do Sul é ele e o reino. Lembram rei e reino? Então, Pirro e seu reino, Stalin, União Soviética, Putin, a Rússia. Então, ele ressuscita, ele é a ressurreição da Rússia. Enfim, é isso. Alguma palavra final por aqui de alguém? Não quero deixar ninguém se tinha vontade de dizer alguma coisa. É, Rose, é, pode falar. Achei interessante também nesse estudo tão interessante é que ah, ele teve uma grande crise de identidade, que ele não sabia o futuro, ele tinha esse domínio até um certo ponto e depois ele já não saberia mais. E quando a anciã traz essa comparação e traz essa resposta, essa continuidade que ninguém sabia ainda, traz também essa crise, né? Uhum, Mas traz também a certeza de que, primeiro, o que você começou falando, ou você segue, cresce ou morre, né? uhum, Traz essa compreensão e aqui que a Tamina trouxe, desvendou para a gente ali tão claramente, discorreu, né, para a gente, e que não tem, como você disse no início também, não tem outra solução senão enfrentar essa, isso que nos é imposto, fazer esse dever de casa, aprofundar, entender, e essa aí será a única forma que nós vamos ter, né? E as implicâncias de tudo isso, você também já mostrou, que nós somos entregues por um período para essa purificação, esse polimento que Deus faz com o seu povo, né? Com aqueles que uhum. querem segui-lo. E é isso, amei o estudo. Não, muito obrigado. Realmente, se a gente fosse Daniel e um dia a gente está só esperando a restauração de Israel, mas nos falam de 2 milênios, né? Como seria? Mas que trabalho maravilhoso, né? Que Deus deixou para ele, deixou essas palavras, que seriam imensamente úteis milhares de anos depois. E hoje, para nós, nessa época, nesse tempo, essas palavras que vieram de Deus são tão ricas, tão cheias de significado, saem verdades tão puras, tão maravilhosas como essa. Eu estava revisando esses estudos, convido vocês, nos estudos que a Anciates fez na Austrália, 2019. São traduzidos. Eu acho que a gente e
e acho que foram as palavras da anciã também, né? Nas últimas palavras que ela nos deu esses dias. A gente tem muito para revisar, para voltar, mas não é simplesmente revisar porque a gente tem uma tarefa. A gente tem. A gente vai achar fortalecimento para a vida diária, para nossa missão, para nosso princípio de vida, de por que a gente vive do jeito que a gente pretende viver. A verdadeira utilidade da gente vai depender do alimento que a gente está consumindo. E a gente tem que voltar a consumir e gastar tempo em muito, mas muito conteúdo que Deus, usando uma mente maravilhosa, mas recentemente aprendimos uma mente muito sobrecarregada também, com muito fardo e que sofreu muito esse processo. A gente tem que compreender o sacrifício feito por isso. Então, voltando às coisas, não voltando aos mileritas, voltando para tudo, voltando para o que Deus nos deu na nossa direção nos últimos anos, com a CETES. A gente vai receber um alimento que a gente está precisando nesses tempos. E vai fortalecer a fibra das nossas almas. E a gente tentar viver essa transformação, continuar a sentir força, sentir paz, sentir segurança e ser uma luz de esperança também para essas pessoas. Vamos fazer uma oração para encerrar, então? Querido Deus, muito obrigado de forma especial pelo sábado que a gente se reuniu, que a gente falou, que conversou, que meditamos. É muito sábio a forma que o Senhor nos convida, os momentos de reunião que a gente nos dá, mas também como é importante a gente manter vivos diariamente esses aspectos também. Nos ajude a procurar mais, a reviver em nós esse fogo, esse desejo de entender, de compreender. Tem muitos tesouros ainda a serem compreendidos, mas também tem muita coisa a ser relembrada. E nós sabemos que o nosso tempo de cumprir uma tarefa importante se aproxima. Nós não entendemos são 100% como vai ser, mas a gente tem que viver hoje, estar preparados para, como guerreiros, para o que for que seja essa tarefa que o Senhor precisa fazer de cada um de nós, nas nossas individualidades, nossos entornos diferentes. Eu agradeço de novo por tudo, peço uma bênção por cada um de nós, os que não conseguiram entrar, e pelo movimento em geral, de forma muito especial, deixo nas suas mãos a nossa querida anciã Tess, que o Senhor possa ser com ela. Peço isso em nome de Jesus. Amém.